Daí a história da Wikipedia. Hoje em dia eu digo para o professor, se você quer dar o melhor destino possível para o conteúdo que você está cobrando dos seus alunos, especialmente trabalho de graduação e pós-graduação, ao invés de pedir para o cara fazer um relatório de 20 páginas que vai para a gaveta, pede para ele colocar isso na Wikipedia, ou publicar isso num site. É o destino mais nobre que você pode dar para aquilo. Outras pessoas vão ler, você vai ter que pensar 2 vezes antes de copiar o conteúdo, porque vão pegar, e isso está disponível para todo mundo depois. Então a Wikipedia, garanto para vocês, é uma das melhores fontes de conteúdo hoje em dia. Pelo menos em HIV, os melhores trabalhos, em 1 mês no máximo que esse trabalho é publicado, eles estão lá dentro, já incorporados no texto, comentados e referenciados. O fato de alguém poder chegar amanhã, apagar tudo e escrever que é uma punição divina, não interfere na construção da coisa. Daqui a 10 dias, alguém recupera a versão anterior, coloca todo o conteúdo de novo e ainda acrescenta mais um artigo no final. E não tem como fugir disso. Não tem enciclopédia que você vai organizar que não vai estar ultrapassada a hora que você estiver terminando de organizar a segunda página dela. Enquanto a Wikipedia tem essa capacidade dinâmica. Outro exemplo da influência que pode ter um pesquisador estar escrevendo sobre ciência na internet é o processo de pós-peer review. Tá? Isso aqui é uma situação bem controversa que aconteceu em 2010. A NASA tinha feito um anúncio de que eles iam fazer um pronunciamento importantíssimo na imprensa, que eles tinham um trabalho, uma descoberta recente fundamental, que ia mudar muita coisa como a gente concebia sobre a vida. E para a NASA falando isso, eles acharam ET. Né? Então ficou todo mundo já esperando aquela coisa enorme que a NASA ia fazer, que ia lançar e tudo. E o que eles fizeram? Eles tinham encontrado, segundo o trabalho deles, uma bactéria que incorporava arsênico no DNA, no lugar do fosfato. Só que muita gente ficou ofendida porque a NASA não esperou nem o paper ser publicado. Então o embargo acabava às 3 da tarde, às 3h01 começou a coletiva de imprensa deles comentando sobre o trabalho. Então, quer dizer, não deixaram ninguém ler e avaliar o trabalho, além dos revisores, e já soltaram a notícia como verdadeira, como séria, como certa, e saíram em cima disso. Bom, uma pesquisadora que trabalha com o metabolismo bacteriano, que é a Rose Redfield, pesquisadora da Universidade de British Columbia, no Canadá, tem um blog dela que chama R Research. Tá, os links todos estão aqui embaixo. Quem quiser depois da apresentação vai estar no site do evento, só pegar para pegar os sites. E o que ela fez? Ela trabalha com metabolismo, ela trabalha com replicação de DNA bacteriano, e a primeira coisa que ela falou foi: não tem como isso acontecer, porque o arsênico ele vai ser hidrolisado na água. Tem alguma coisa de errado aí. E ela foi e escreveu no blog dela, passo a passo, por que aquilo não podia funcionar. Então ela pegou o paper e destrinchou ele inteirinho. Falou, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, esse tampão ainda pode ter fosfato, que eles não controlaram, isso aqui pode ter contaminação, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e comentou tudo no blog dela. A NASA, chegou na NASA isso. E o que eles responderam foi, a gente não aceita divulgação científica, a gente não aceita informação científica que não esteja publicada. Aí vem o rebate, quer dizer, vocês podem anunciar na imprensa a descoberta, mas a gente não pode questionar num blog a descoberta de vocês. Tudo bem. Ela escreveu uma carta para o editor da Science, o paper está retratado agora. Tá? E o processo todo da Rose Redfield de desbancar, de refazer o trabalho e mostrar que tinha contaminação, foi inteiro blogado. Então, todo dia ela ia para a bancada e ela escrevia, hoje eu fiz o tampão tal, a bactéria está crescendo assim, estou tendo problema com isso, estou tendo problema com aquilo, meus resultados são esses. Alguém escreveu um comentário para ela, olha, eu tenho um espectrofotômetro, eu tenho isso, eu tenho como fazer ultracentrifugação e caracterizar esse DNA seu, você quer? Quero. É um dos autores. Ah, e você? Quero. Vou fazer tal coisa. Todos os autores do trabalho que ela acabou de publicar na Science, rebatendo o que tinha sido publicado antes, foi blogado, foi comentado no site dela. Esse trabalho já estava disponível antes no Arquivix, para quem quisesse ler, comentar e mandar críticas pro trabalho que ela tinha feito. E ela publicou, inclusive, os comentários dos revisores no site dela. Então ela pegou os que os revisores escreveram, agradeceu, falou, olha, o revisor tal falou isso, minha resposta é essa, estou pensando em fazer tal controle, esse outro revisor falou isso, isso e isso. Quer dizer, o processo inteiro dela, de comentar o primeiro trabalho, produzir, publicar, está disponível no blog dela. E fez toda a diferença para a qualidade do que ela fez. Se vocês veem aqui, os outros autores todos, nenhum deles é do laboratório dela, são todos pessoas que entraram, comentaram e
disponibilizaram alguma técnica, alguma coisa que ajudou no trabalho. Então, o que acontece? Hoje em dia a gente tem como fazer num blog, ou em redes sociais, qualquer uma delas, uma crítica pós-peer review. Então, não importa se o revisor entendeu ou não o conceito daquele trabalho, eu ainda posso revisar e discutir ele depois, em outros lugares. Fazer uma análise disso. Eu posso, inclusive, fazer o pós-peer review. Então, uma das consequências de blogs falando sobre ciência é que você começa a discutir aquilo, começa a procurar aquelas coisas e começa a descobrir, às vezes, pesquisa que não é tão legal. Então, um blog muito bom que eu recomendo para vocês é o Retraction Watch. Ele acompanha a retratação em revistas internacionais, em periódicos. E depois ele vai atrás do autor, de quem fez, por que fez aquilo, o que o editor estava pensando, por que retiraram aquele trabalho, por que o autor pediu para aquele trabalho sair do ar. Inclusive, aqui é um trabalho de um brasileiro que eles é um pesquisador acho que da Unesp de Rio Claro, que trabalha com entomologia forense. Ele teve um trabalho retratado por plágio. Eles comentaram isso, e aí nos comentários o pessoal já entrou e falou, não, peraí, esse outro trabalho dele aqui também, esse outro também, esse livro dele também. Aí descobriram que o livro dele era um plágio, o livro, do começo ao fim. Tá? Aí até que um deles comentou lá, não, peraí, a carta de retratação dos últimos 10 papers que foram retirados dele também é plágio dessa outra carta aqui. Então, mas a internet está aí para isso, as pessoas encontram essas coisas, elas acham e isso volta. Tá? Teve um japonês que deve ser um trabalho absolutamente meticuloso. O cara pegou 40 publicações de um pesquisador na Universidade de Tóquio e ele fez um blog só para tirar do ar as 40 publicações. Ele falou uma a uma. Essa aqui, ó, essa figura, essa bandinha do gel, ele cortou e copiou daqui, ele deixou ela mais clara aqui, e ela aparece de novo nesse trabalho. Invertida, copiada, duplicada. Esse gráfico aqui, ele corta esse pedaço e cola nesse outro gráfico desse outro trabalho. E o cara foi demitido, perdeu os 40 artigos e por aí vai. Mas tudo isso publicado no blog, comentado, discutido, com mais gente acrescentando e pisando em cima. O que mais? Esse conteúdo, além de ter todo esse processo interativo de pós-peer review e tudo, eu ainda estou tornando esse conteúdo barato e acessível para as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Aqui é um exemplo do que acontece em blog de ciência e em redes sociais todas. É que a gente não tem a legitimação da coisa. Né? Antigamente você queria um conteúdo canônico, você ia lá, pegava a Barça, pegava em carta, pegava uma enciclopédia, e você sabia que o que estava ali foi curado, né? O Oxford English Dictionary, e por aí vai. E hoje em dia na internet você não tem muito como saber isso. Se você entra no Google e procura HIV, especialmente em inglês, você vai cair em todo tipo de conteúdo que você imaginar. E como que a gente legitima isso? Como que a gente entende o que é pesquisa de verdade? Aqui é para dar um exemplo, um site que eu edito, que é o Research Blogging. A ideia do Research Blogging você vai escrever sobre pesquisa, você entra aqui, coloca o DOI do paper, coloca o PMID dele, ou qualquer identificação, a gente vai gerar um código, você incorpora esse código ao final do seu post. Se o paper estiver disponível, ele já linka o PDF, já linka tudo ali, é como se fosse um Reference Manager para o blog. Só que a diferença é que a hora que você publicar esse texto, ele vai aparecer na página inicial do Research Blogging. Então a ideia é agregar publicações, posts sobre pesquisa revisada por pares. Então você nem sempre está falando disso no seu site. Se você quer agregar tudo que você fala sobre isso, você linka por ali. A ideia não é nem... O texto não está lá, eu só estou redirecionando as pessoas para aquela fonte de conteúdo. Mas agora, se você chega num artigo que você não assina, que você não pode ler, e você encontra ele aqui, você vai ter um comentário completo em cima dele, que pode ser acessado. Então, por exemplo, já tem muita história de blogs que discutem, por exemplo, quimioterapia e tratamentos para câncer. Câncer é uma das áreas que os doentes mais procuram informação na internet, especialmente por conta do número de terapias, de complicações. Então, para quem já passou por isso, você chegar num trabalho que ia te ajudar a entender o que aquele remédio faz, ou qual é a chance de sobrevivência de um tumor, e não ter acesso, ou ter que pagar 60 euros para ler o artigo, de repente ele está publicado e comentado num blog,
todo explicadinho por alguém que entende daquilo, é um ganho enorme de acesso ao conteúdo que está ali mesmo. Não só de acesso por um paper que você não assina, que você não vai poder ler, como de acesso por uma área que você não domina. A pessoa está te trazendo duas coisas. Ela está trazendo o artigo que você não tinha e aquela informação que você não conseguia interpretar. E, por último, um deles, o alcance que você pode ter com o blog. Isso aqui é para ter uma noção de onde a coisa pode chegar e para reforçar o que pode ser um estrago em redes sociais. Elsevier, tem um pessoal que fala Elsevier. Elsevier tem um problema bem sério lá fora. Eles já tinha muita universidade descontente com os preços deles e com venda casada de pacotes de revistas, né? Então, você queria assinar Cell ou tal e tal revista, você tem que assinar 20, 30 de uma vez e vem aquelas coisas que nem sempre você quer. Acho que a gente aqui não passa tanto por isso porque fica tudo na CAPES, né? Então, a gente tem pouco dessa discussão dentro das universidades do que periódico compensa ou não assinar e como é que vai fazer. Mas, enfim, e o NIH baixou aquela lei há uns 2 anos atrás que toda pesquisa feita com o dinheiro deles vai ter que ser disponibilizada no PubMed após 6 meses de publicada. Então, quando começou essa onda toda de PIPA, SOPA e dessas leis que estavam tramitando no Congresso americano sobre regulação de informação na internet, o pessoal começou a procurar e descobriram um projeto de lei que estava dizendo que qualquer pesquisa que tivesse passado por uma empresa não poderia ser disponibilizada publicamente, a não ser que a empresa concedisse. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se o seu artigo, por mais que tenha usado o dinheiro do NIH, se você tem o seu manuscrito, você mandou ele para Elsevier, eles editaram e publicaram. Por mais que o manuscrito seja seu, você não pode disponibilizar esse manuscrito porque você já passou ele por uma empresa particular. Então, era um projeto de lei que basicamente impedia as pessoas de poderem disponibilizar os artigos na internet. E o Michael Eisen, que é um dos fundadores da PLOS, da Public Library of Science, foi atrás de quem eram as pessoas que tinham feito essa proposta de lei e descobriu que as 2 congressistas que tinham mandado essa lei para o Congresso americano, elas tinham recebido financiamento da Elsevier durante a campanha. Elas tinham lobby da Elsevier. Então, a primeira coisa que ele fez, provavelmente na madrugada, já fulo da vida, foi congressistas financiados pelo Elsevier estão tentando impedir você de chegar na informação. E aí assim, era o pavio que estava faltando para começar a discussão toda. Quer dizer, já tinha bastante gente descontente, mas isso foi meio que a gota d'água. Ele publicou isso no blog dele. O Timothy Gowers, que é um dos maiores matemáticos atuais na Inglaterra, se sentiu tocado com o negócio, escreveu um outro texto e falou, olha, eu também sou editor de revista Elsevier, não recebo nada por isso, acho um trabalho ingrato, já vi muita revista ruim, não gosto dos preços que eles estão fazendo, concordo com essa discussão toda. Eles têm, acho que as editoras Elsevier, Thomson Reuters e Springer, elas têm acho que mais de 30% de lucro líquido. Isso é faturação recorde da indústria, de qualquer uma delas. E faturamento recorde de qualquer indústria atual. O Walmart não consegue ter o lucro que eles têm. A rede Walmart não consegue ter o lucro que a Elsevier tem. A Apple talvez tenha isso agora por causa dessa margem. Porque você tem um conteúdo sendo publicado que o autor não recebe, que o autor paga para publicar e depois você paga uma fortuna para assinar. O que é ótimo para eles se o modelo está funcionando. Não estou aqui questionando o modelo deles. Mas quem está pagando por isso não está muito feliz. Então ele foi lá e falou, olha, tem tudo isso, eles estão vendendo artigo muito caro, estão fazendo venda casada, a gente está sendo obrigado a assinar um monte de artigo que não interessa para a gente, e quer saber? Não publico mais lá, não reviso mais paper para eles, não edito mais revista deles. E convido quem quiser participar a fazer o mesmo. E criou um site, o Cost of Knowledge, que hoje já está com uns 18 ou 20 mil pesquisadores cadastrados, que vão declarando ali, olha, eu, fulano, trabalho com isso e isso, eu não edito, ou eu não reviso paper, ou eu não publico com eles. E, assim, não só pelo processo todo, que está chacoalhando as editoras, o que vai surgir agora de revista de acesso aberto por conta disso. Vocês vão ver. E
Mas pelo processo todo deu Elsevier de lidar com isso, porque a discussão era toda em blog. Era todo Twitter, Facebook, por aí vai. Aí entra a editora da Elsevier e escreve no blog, olha, mas vocês têm que entender que o trabalho do pesquisador não é tão relevante para o artigo. O importante é o editor saber colocar essa informação bem ali dentro. Aí você fala para o cara que levou 6 anos para desenvolver aquilo, que a informação dele ali dentro não é o mais valioso. Ele não vai receber isso bem. Né? Aí a Elsevier falou, não, mas se a gente faz o artigo de acesso aberto, o seu concorrente na China vai ler sobre o que você está fazendo. Quer dizer que vocês não querem que quem está no mundo inteiro leia o meu trabalho quando eu publico com vocês? Quer dizer, de novo, o problema não é o modelo de negócio deles. O problema é conseguir manter essa postura e essa atitude em redes sociais. Eles, assim, falharam miseravelmente com isso. Tá? A coisa está ladeira abaixo. Tem muita gente criticando a Elsevier por conta disso. As outras editoras todas já estão meio que se colocando nos eixos para correr atrás desse prejuízo. Mas se vocês querem ver um fracasso de relações públicas, é ver as declarações que a Elsevier fez assim, durante meses, tentando remediar o problema. Não, tudo bem, a gente entendeu o problema de vocês, a gente entendeu que o time fez esse site, então, promoção de artigos de matemática, juro, eles estão baratinhos agora, só os de matemática. Então, assim, a mentalidade da empresa ainda não chegou na situação corrente. Eles estão com um modelo de publicação que ainda funciona muito bem, mas que não vai funcionar nos próximos 10 anos. E estão tentando segurar isso o máximo possível. Outro tipo de relevância que publicação em redes sociais tem, o conteúdo é imediato. Né? Para dar um exemplo científico para vocês, teve aquele surto de E. coli enteromorrágica na Alemanha, né, que eram os brotinhos de feijão. Mandaram essas bactérias para a China, porque a China agora está com um centro de genômica monstruoso em Beijing. E em 3 dias eles já tinham feito o genoma completo de umas 4 ou 5 linhagens que eles isolaram. Publicaram tudo isso no PubMed, link no Twitter. O pessoal clicou no Twitter, baixou, começou a analisar e foi publicar essas análises em blogs. Tá? Então, na semana em que eles coletaram essas amostras e mandaram para sequenciar, já tinha pesquisador blogando sobre isso e falando, olha, tem tal plasmídio, tem tal vetor de resistência, tratar com tal antibiótico não vai funcionar, se tratar com esse outro a pessoa vai piorar porque vai soltar a toxina tal, essa bactéria é parecida com a bactéria da vaca, essa parte dela vem desse outro plasmídio. O primeiro artigo que eu vi sobre isso foi sair 3 meses depois. E saiu rápido, se vocês forem pensar no processo de trabalhar em cima disso, publicar e tudo mais. Mas em blog, essa informação já estava disponível na semana. E disponível publicamente. E não tem como você plagiar isso. Tá? Lembra que eu disse para vocês, esse processo é inevitável. Uma hora ou outra você vai ter que pôr a informação que você está fazendo na internet. Faça isso da melhor maneira possível, porque se você ficar com medo de plágio e não colocar, alguém vai pegar o que você queria pôr e vai colocar por vias ilícitas e vai plagiar. Tá, o Paulo Coelho fala isso, né, que o livro dele foi proibido na União Soviética por muito tempo e as pessoas distribuíam a versão xerocada dos livros dele. Então, vendeu acho que uma edição só, viram que o conteúdo era muito subversivo, proibiram e ficaram circulando cópias em xerox. O dia em que a Rússia abriu a publicação de livro dele, ele foi o mais vendido lá com 30 milhões de cópias. Para mim, o compartilhamento de xerox antes foi a melhor coisa, tanto que ele virou o padroeiro dos sites de torrent hoje em dia, de pirataria. O pessoal chama de locadora do Paulo Coelho. Então assim, vai cair lá essa informação. O pesquisador que está colocando esse conteúdo todo no blog dele, ele está correndo o risco de alguém tentar fazer o que ele está fazendo com atrás. Mas se ele publicou ali primeiro, ele está colocando as análises dele, ele já tem prioridade dessa informação. Então é esse jogo do... Uma hora alguém vai fazer isso, mas se você faz publicamente, pelo menos você está garantindo uma parte disso. Outro blog que postou a análise do genoma, esse aqui foi acho que no dia seguinte do outro, então a discussão foi crescendo, foram fazendo. Depois, se você procurar os nomes dos autores dos blogs, são todos os autores do primeiro artigo publicado. Não tem como correr da coisa. E aqui mais um exemplo, esse ficou mais para deixar o link com vocês, que é um dos maiores agregadores de blog ciência mundial. Não é uma rede, não é nada, é só um marcador. Se você quiser o link para qualquer rede de ciência, procura lá. Tudo isso baseado no processo espontâneo de redes sociais, que é como é que você garante que o seu conteúdo é legítimo. Ou você tem
essa segurança criada fora da internet, ou em outras fontes que não as redes sociais. Então, por exemplo, uma coisa é o Cielo colocar essa informação no site, outra coisa sou eu colocar isso no meu blog. Né? O Cielo já tem uma reputação criada fora das redes sociais. Dentro das redes, para quem está lá, essa reputação ela vem principalmente por associação. Então, por que a gente tem uma rede de blogs de ciência? Porque eu já li o que o Atila escreve, eu entendo do que ele escreve mais ou menos, e eu acho que ele escreve coisa certa, porque ciência, querendo ou não, tem um pouco de certo e errado. Né? Não dá para eu chegar lá amanhã e falar que o HIV é curado com... Não, que se a pessoa tomar sol, ela tem HIV. Você acha isso muito fácil na internet. Então, alguém lê o meu conteúdo e fala, não, o Atila está falando coisas que eu entendo como certas, que tem embasamento científico, ele está citando artigo no final do texto dele, então ok, eu confio no que ele está escrevendo. Ele está num site que tem um vizinho que fala sobre física. Bom, eu não entendo de física, mas é o vizinho dele, ele está recomendando, então eu acho que eu posso ler esse outro. Então, a reputação em redes sociais ela vem muito dessa associação que a gente faz, de redes com outros sites similares, que vão propagando isso. Então, por isso que eu recomendo aqui o Science Blogging, porque ele monta e apresenta essas redes. É curado por um dos caras que mais entende do negócio, que é o Boras, que foi mais ou menos quem começou blogs de ciência no mundo, e quem toca até hoje, ele está na Scientific American. E vocês vão ver que, de novo, não existe informação legítima. Não tem o canônico, não tem o certo, não tem o durável. Mas você tem mais ou menos confiança na informação, dependendo de com quem aquilo se associa. E aqui para dar um exemplo de outras mídias que você pode ter para divulgar ciência, ou não necessariamente divulgar ciência, mas falar de coisas próximas. Isso aqui foi só um exemplo refrescante. O Tumblr, ele é uma rede de microblogs. Na verdade, ele é um blog pro disléxico. Né? Você não coloca texto grande, você coloca só imagem e um pouquinho de texto embaixo. É mais sintético o negócio, é mais figura mesmo. Então tem N Tumblrs de ciência, tem Tumblrs sérios. A Curiosity tem o Tumblr dela, colocando as fotos lá. Inclusive... foi anteontem, né, que ela começou a fazer a primeira análise de pedra usando laser, né? Então colocaram uma foto da Curiosity, o laserzinho, e falaram, a gente atirou primeiro, né, de evidência. Se um dia eles vierem retalhar com laser, foi a gente que começou. Mas o Tumblr ele é essa coisa dinâmica, você coloca uma figura. Essa figura pode ser uma figura de um artigo, pode ser de uma espécie, você pode fazer um catálogo, o que for. Um textinho embaixo, esse aqui é só um exemplo. É o Tumblr de como o cientista se parece. Que eles incentivam os pesquisadores a mandar foto deles fazendo qualquer outra coisa que não pesquisa, para sair daquela foto, né? Que é o jaleco, o tubinho com corante azul, o frasco com gelo seco no fundo, e aquela meia luz. Hoje em dia vocês podem ver que qualquer revista é aquela luz meio azulada, por conta do CSI. Que eu não sei como alguém trabalha com uma lâmpada laranja e outra azul no laboratório. Mas todas as fotos estão saindo assim. E aqui é para fugir disso. Então você tem pesquisador que faz caiaque, que escala, que leva os filhos no parque, que faz qualquer coisa que não só a ciência. Tem um que é como eu me sinto no laboratório quando, com figurinhas animadas, que, desculpa, eu passo o dia naquilo, rolando de rir no chão, porque como eu me sinto mesmo. O Pinterest, que é para você pinar, para você... prender as figurinhas que te interessam. Ele é pra gente mais disléxica ainda, porque é só figura mesmo, não tem nem texto. Mas tem bons usos. Por exemplo, tem um projeto que eles fizeram com as crianças para, olha, vocês têm que coletar fotos de pedras na internet, porque depois a gente vai descrever essas pedras. Isso com criança. Mas, né, todo tipo de divulgação científica dá para fazer com conteúdo desse. Também tem multimídia, a gente pode usar vídeo, pode usar áudio, tem os podcasts. A minha louça é muito mais lavada graças ao This Week in Virology, que é um podcast sobre virologia. É fantástico, gente. Você põe o fone, 1 hora de gente conversando sobre pesquisa, falando de um monte de coisa que às vezes eu não tenho nem tempo de ler o artigo, fazer o que for. E tá lá, não estou perdendo meu tempo, não estou lá. Tirar o lixo? Claro, vou. Tranquilo, vou. Na padaria vou andando, não tem problema. Dirijo calmo, bota ali o MP3, deixa tocando no rádio, você tem 1h30 para ouvir e chegar no trabalho. Porque é discussão científica relevante, com informação séria,
Tá, o This Week in Virology eu dou como exemplo, porque é da minha área, eu sei que tem muita coisa de conteúdo ali dentro, mas tem milhares de podcasts sobre ciência. E para vocês terem uma noção, quando começou a gripe suína, vamos falar com quem? Chama o Peter Palese, chama David Baltimore, chama só gente grande da área. Vamos discutir. É perigoso? Em maio de 2009, não é perigoso, isso está acontecendo assim, a coisa deve ir por esse lado. Um ano depois você vê a imprensa comentando isso. Porque era o cara que estava fazendo a análise ali, falando aquilo. Tá? Um outro que eu dou sempre de exemplo é o Futures in Biotech, que é o que está ali. Que ele ele era um pós-doc, agora ele é um CEO de uma empresa de biotecnologia nos Estados Unidos, que ele está sempre discutindo também com gente topo de linha sobre perspectiva futura deles. Então, o Genoma Neandertal, que foi publicado em 2011, ele estava discutindo com o pessoal da Roche, que fez o 454, em 2006, como eles estavam fazendo aquilo. E o que estava saindo e tudo. Então, 4 ou 5 anos antes da coisa ser publicada, eu já estava ouvindo isso no podcast, porque ele estava falando com quem estava desenvolvendo aquilo. Então, tem informação científica relevante, forte, bem séria aí dentro. Tá? Quem acompanhou em gripe, aquele rolo todo do artigo sobre a gripe aviária sendo passada em ferrets e aquilo tudo, a discussão que eles fizeram no This Week in Virology não chega aos... Eu não li nada em revista ou jornal que chega aos pés do que os caras fizeram ali. Tudo com gente que estava fazendo aquilo. Ele pegou o Fouché, pegou o pessoal que fez o trabalho. Bom, por que você falou aquilo na entrevista? Por que você foi falar que aquela é a arma mais letal já criada? Ele fiz, né? Apontei. E tudo isso ali gravado para você ouvir a hora que for, como for. E se manter atualizado. Também tem podcasts brasileiros, acho que a Pesquisa FAPESP tem um bom podcast, tem mais um ou dois, eu não sei citar o nome porque ainda fico só no de virologia, mas tem bastante conteúdo feito assim e é uma coisa muito fácil de fazer. Aqui é um exemplo do iTunes, do que tem de podcast de tecnologia lá. Uma coisa que a gente não vê aqui no Brasil, que é muito comum, o iTunes ele tem o iTunes University, onde as universidades elas filmam as aulas e disponibilizam um curso inteiro online lá. É a propaganda deles. Se você vai nas aulas do MIT ou nas aulas de Stanford ou o que for, são sempre as melhores aulas, os melhores cursos para servir de propaganda deles, divulgados ali dentro. A gente não tem uma aula brasileira ali de universidade. Aqui o Periodic Table of Vídeos também dá para fazer vídeo e esses vídeos são relevantes. Isso aqui é um professor da Universidade de Nottingham que toda semana ele pegava um elemento químico, filmava aquele elemento fazendo alguma coisa. Então vamos falar sobre oxigênio, mostrava a explosão. Ele tem bem aquela cara de cientista que atrai o público, aquele cabelo branco para cima. Então o cara conquistou todo mundo na hora e vai falar de mercúrio, vai falar de paládio, vai falar de qualquer elemento. Ele faz um videozinho de uma semana e publicou ali na tabela periódica de vídeos. Agora ele já terminou os elementos, ele está falando de moléculas, então ele veio para o Brasil para falar da glicose, aí foi tomar uma caipirinha aos pés do Cristo Redentor. Aí depois ele vai falar do mármore, do Cristo, e da outra pedra aqui, da outra pedra lá, e por que ele é feito de pedra pómez. E e como que aquilo é feito, como reage, como faz. Gente, isso é um conteúdo científico forte e que já está disponível dentro da mídia que o interessado vai usar. Eu não estou falando para ele, olha, sai do YouTube, sai do vídeo de gatinho e vem ver esse vídeo de química no site USP/IQ/ não sei o que, tio, lá dentro você procura curso, vídeos, quero ver os vídeos, tenho certeza que eu quero ver, é esse. Eu já vi textos científicos de pesquisadores que estão assim, eu juro para vocês. E você clica no link e você cai num PDF. É sério. Mas aqui não, você está no YouTube, você viu, sei lá, você estava com curiosidade do que é oxigênio, você procurou. De repente aparece vídeos relacionados. E um vídeo para ela entrar no Facebook para se informar, para ler sobre alguém ou para encontrar aquilo. Então, de novo, você está levando a informação para a mídia que a pessoa está familiarizada. Isso é feito por fã. Tá? Se a gente tem um pesquisador lá dedicado para pegar esse conteúdo, colocar isso online, enriquecer, colocar fotos com direito de cópia, colocar todo o material ali, pronto, a mídia está lá. Para vocês verem como essas mídias são flexíveis, e de novo, como não dá para prever o uso delas, isso aqui é o melhor projeto de doutorado que eu já vi. É um projeto de doutorado em História, da Universidade de Oxford, que o aluno está passando 6 anos tweetando a Segunda Guerra em tempo real.
Então ele começou em março do ano passado, que era março de 39, e todo dia ele entra e solta 5, 6, 10 tweets do que estava acontecendo naquele dia durante a Segunda Guerra. Então ele deve estar hoje lá em 21 de agosto de 40 falando, olha, hoje é a Normandia, hoje não sei o que lá, Hitler falou que não sei o que, começou não sei o que do partido tal, a Finlândia se declarou neutra,